E muitas pessoas falam, mas a transição planetária tão falada, tão comentada, cada vez mais ela é real? Está acontecendo? Porque não parece. Muitas pessoas dizem como é possível a Terra estar evoluindo diante de tanta tristeza, de uma humanidade que vive no mal, absorvida pelas coisas do dia a dia, como se o sentido da existência fosse manter o corpo físico e encontrar prazer nas mais variadas formas, né, inesgotavelmente. Isso nada tem a ver com a espiritualidade. Isso é verdade. E também é bem verdade que grande parte da humanidade ainda se encontra mergulhada no egoísmo, na maldade, no orgulho, na violência, em toda espécie de barbárie, né, cometida por pessoas que são cruéis, que muitas vezes ocupam até lugares de destaque na sociedade. E mais ainda, nós vivenciamos a inversão de valores por toda parte, onde o desejo de poder é desmedido, disfarçado muitas vezes atrás da religião, nós estamos vendo muito isso. E em nome da religião se pratica todo tipo de maldade, de permissivismo, de preconceito, de racismo, de homicídios e por aí vai. Como se a maldade descarada tivesse legalizada e devidamente representada, né? Nós vemos diariamente seres comuns do povo, muitas vezes cometendo crimes extremamente cruéis que deixam a gente de boca aberta com a impressão de que a loucura tomou conta e que parece que abriram as portas do inferno, né? E tudo isso é verdade, mas o mundo está evoluindo sim, contradizendo todo esse quadro que parece bastante negativo. Contrariando tudo isso, o planeta Terra está evoluindo, mas aí a gente deve pensar no seguinte: não podemos nos apegar às aparências. Devemos nos lembrar de duas coisas importantes. A primeira é que mesmo existindo bem no mundo, o mal aparece mais porque faz mais barulho, né? Porque tem mais força na mídia. E segundo é que a toda melhora precede um certo caos. Isso é normal nos processos de grandes mudanças. Porém, Jesus, no seu tempo, ele já dizia que seriam chegados os tempos em que o joio seria separado do trigo. E está parecendo bem que esse tempo previsto por Jesus de fato chegou. Isso tudo que está acontecendo é necessário porque tudo precisa vir à tona. Por isso mesmo que as pessoas não se preocupam mais nem em disfarçar, né? As suas maldades, suas torpezas. Parece realmente que o inferno escancarou as portas e nós enxergamos realmente quem é quem. É mais fácil até distinguir, né? As qualidades das pessoas, a qualidade do ser humano, que é de bem, que é do mal. Então, tudo está certo, tudo está no lugar, porque isso era previsto, inclusive desde a época de Jesus. Além disso, e além das revelações feitas pelo Chico Xavier em A Data Limite, várias vertentes espiritualistas e o próprio espiritismo cristão vem trazendo notícias, inclusive através da literatura espírita, sobre o momento da transição que nós estamos vivendo. Já há bastante tempo a gente tem recebido informações, alertas de que o planeta Terra, assim como nós, os habitantes, estamos sim em processo de transição e por esse motivo que se de um lado a gente percebe certa evolução em diversas áreas, por outro lado nós sentimos também certo caos e dificuldade na nossa vida nesse momento que nós vivemos. E o Chico Xavier nos trouxe, né, as revelações em A Data Limite, que nós já falamos várias vezes aqui no canal. É muito fácil de vocês encontrarem na internet também, que nós, após o prazo, né, que foi concedido à Terra, se nós não entrássemos em guerras de grande proporção, de proporção mundial, nós conheceríamos uma evolução tão grande, tão rápida, que a gente nem imaginaria ser possível. E isso está acontecendo, gente. Porque o planeta Terra e nós, habitantes, nós estamos em franca evolução e nós estamos passando e nós passaremos cada vez mais a vibrar em frequências de energia cada vez mais alta. Isso é um fato. A questão é estar em estado de alerta para isso, estar em sintonia com a energia alta, porque tudo é energia. O pensamento é energia, o corpo é energia, as palavras que nós proferimos contêm energia, os objetos contêm energia, tudo vibra energeticamente.
Então, em vídeo anterior que eu postei, que o título é Como Agem as Pessoas que Já Vibram na Quinta Dimensão, nós falamos bastante e bem claramente sobre isso. Então, essa evolução que está ocorrendo em todos os níveis, né, tecnológico, no âmbito da medicina, e também em relação à cura das doenças, na política, na economia, na cultura, em diversas áreas, humana e espiritual, entre outros tantos aspectos, ela está ocorrendo. Ela devagar, não tão devagar, né, mais aceleradamente agora ela está ocorrendo. Então, como Chico mesmo nos falou, sobre a possibilidade de contato com seres de outros planetas que se encontram na quinta dimensão e também sobre a possibilidade de contato com grande facilidade com os seres que estão desencarnados em outros planos de vida, né? Seres que podem ser nossos familiares, nossos amigos, que já partiram para o plano espiritual antes de nós. Ele nos prometeu isso, trazendo grande esperança, grande alento para a gente. Isso já está ocorrendo e acelerando cada vez mais. Existem vários relatos, por exemplo, vindo de várias partes, dizendo sobre a ocorrência cada vez mais frequente do fenômeno chamado transcomunicação espiritual. Para quem não sabe o que é, seria a captação da voz e de imagem de espíritos desencarnados através de aparelhos eletrônicos, televisão, celulares, computadores e outros. Isso está ocorrendo cada vez mais frequente. É que muitas vezes a gente não está atento a esse tipo de comentário, a esse tipo de conversa. Mas se a gente começar a buscar, nos atentar a esse tipo de fato, nós vamos perceber, nós vamos nos informar sobre isso. Então, apesar dos pesares, a gente deve ficar muito feliz e com esperança, porque nós estamos sim em franca transição. O planeta está saindo da condição de expiação e provas para a condição de planeta de regeneração. No planeta de regeneração, os habitantes que permanecerem, né, tanto aqui encarnado quanto nos planos astrais, deverão ser pessoas, seres em que a tendência ao bem e à fraternidade sejam maiores do que a tendência ao mal. E isso está em andamento, está muito próximo disso, porque faltam um pouco mais de 30 anos para o término da transição e para o início da regeneração em si, que foi prevista pelo Emmanuel para 2057. Então, se nós não presenciarmos isto aqui, encarnados, nós vamos presenciar nos planos astrais desencarnados, né, se permanecermos aqui. Agora, é fato que não será possível habitar o planeta Terra regenerado pessoas voltadas ao mal, com más tendências, com viciações, com atitudes muito egoístas, violentas. Não herdarão a Terra seres que ainda contraírem dívidas graves e expiatórias, porque não vai haver mais expiação. Será planeta de regeneração e provas, não mais de expiação. Por isso que é preciso ter cuidado. Mas os que aqui permanecerem deverão habitar um planeta melhor, sim, mais justo, onde a fraternidade será o desejo de todos. Mas para merecer habitar num planeta melhor, a gente deve também, nós devemos nos tornar pessoas melhores. Então, nós precisamos nos preocupar conosco, não com aqueles que ainda vibram no mal, como eu iniciei falando, né? Como pode o planeta estar melhorando com tanta maldade? Nós não precisamos e não devemos nos conectar a isto. Cada qual vai responder por si, porque nós não temos nada com isso. Eles vão colher o fruto deles, do mal que eles estão praticando, e serão obviamente exilados, né? Porque, como eu disse, não se pode mais contrair dívida grave ou expiatória. E nós, por outro lado, vamos colher o que nós plantarmos. Se nós plantarmos o bem, vamos colher o bem. Então, as informações que vêm da espiritualidade maior são de que seres mais evoluídos têm reencarnado na Terra já há alguns anos para nos auxiliar nesse processo de transição planetária, como seria o caso, por exemplo, dos habitantes de Alcione, do planeta Alcione. Há muitas informações sobre isto, de que eles já estão há algum tempo no nosso meio. Isso nada tem de extraordinário, de anormal, mesmo porque nós também, muito provavelmente, não somos daqui, nós viemos também de outros planetas. Podemos ter vindo, por exemplo, exilados de Capela, por exemplo, ou de outros planetas, nós não sabemos ainda. Mas dificilmente nós somos seres originários da Terra. Muito provavelmente eles dizem
que em torno de 95% das pessoas que aqui habitam não são daqui. E assim como os habitantes de Alcione, eles informam que outros seres muito evoluídos, muito antigos, vindo da quinta dimensão, que são extremamente amorosos, pacíficos, bondosos, que são denominados de Pleiadianos, juntamente com outras raças muito evoluídas também, que se estabelecem nas Pleiades da constelação de Touro, chegaram já até o nosso universo nas suas explorações espaciais. Eles dizem que esses seres nunca participaram de guerra porque são de cultura muito pacífica, são seres muito positivos, muito alegres. Então eles contam que os Pleiadianos são seres avançados que existem em um plano superior acima da terceira dimensão e trazem informações muito importantes sobre as suas ações em favor nosso, da humanidade, com permissão de Deus. E são seres de luz vindos de lá da quinta dimensão que vieram, estão aqui para nos ajudar na transição, no processo de despertamento da humanidade, trabalham observando e controlando as tendências destrutivas da humanidade em relação a explosões nucleares e em relação ao mal, e ajudam, limitando com severidade, inclusive, a atividade de raças negativas que impulsionam a humanidade a isso. Então, os Pleiadianos, eles informam ainda que tem um grande drama cósmico acontecendo e que está tudo para chegar ao fim. Então, nós entendemos que se referem à transição planetária, que nós estamos vivenciando praticamente no ápice, desde 2019, como informou o Chico Xavier em A Data Limite. Então, dizem os Pleiadianos que seres nefastos, negativos, tentam confundir a população terrestre com encobrimento de informações, com decepções terríveis, mas que tudo está acabando. Eles dizem que esses seres não querem que o ser humano saia do jugo deles, a fim de não pôr fim aos planos terríveis deles. Então os humanos inconscientes que estão adormecidos agora, eles têm chance de despertamento para que parem de se matar, de ferir uns aos outros e a si mesmos. E os que não despertarem terão que sair do planeta, infelizmente vão ser exilados. Os Pleiadianos nos explicam que existem 12 fronteiras dimensionais do universo, que cada uma ressoa em uma frequência mais rápida na medida que vai se subindo na escala, Então vocês vejam como, se isso parece coincidência, o nosso corpo tem 12 formas primárias de DNA, que trabalham como cabos de fibra óptica. E tem 12 portais de chakras multidimensionais que permitem que dados de luz acástica que nós possuímos fluam de dentro para fora do nosso corpo. Então nós armazenamos esses dados de luz em nosso banco de dados celular e nós transmitimos de novo para fora. Então essa transmissão de dados de luz que transmitimos para fora do corpo, etericamente, para o universo, mudam a energia em tudo que toca esses dados de luz, moldando a matéria de todo o universo em uma forma energética sólida. Por isso que a gente diz que mentalizando e desejando aquilo que pensamos firmemente, nós conseguimos já moldar isso no universo. É dessa forma que é feito. Isso mostra o quanto nós somos poderosos, nós somos co-criadores com Deus. Mas a gente se limita porque nós não sabemos como usar esses potenciais, Mas esses seres de luz querem nos ajudar nesse despertamento, nesse aprendizado e evolução. Basta que a gente permita isso. Eles nos dão notícia que espíritos elevados como Jesus, como Krishna, como Buda, vibravam em estado de consciência de sexta dimensão e além disso. E mais ainda. Eles dizem isso para que nós saibamos que é possível estar ainda no físico e mesmo assim vibrar em dimensão mais elevada, em alinhamento com as 12 dimensões do universo. Então isso depende de cada um de nós, de como pensamos, de como agimos, de como sentimos. E no momento eles estão focados na quinta dimensão porque representa um estado já bastante feliz para nós, que temos dificuldade ainda com isso, Por exemplo, o gráfico da ressonância Schumann, ela reflete o estado coletivo médio global, do ser humano, consciencial. E a base da tecnologia da ressonância de Schumann
só pode medir até a 5ª dimensão e a psicologia da Terra só foi oficialmente mapeada até o estado de consciência gama. E eles, esses seres de luz, eles vêm revelando que nós devemos atingir um estado gama, que é o estado de bem-aventurança. Eles dizem que devemos ressoar um nível de 40 Hz em relação ao padrão de onda cerebral nível gama, para ir superando o sofrimento que resulta do apego às ilusões da matéria e à maldade. Então, segundo eles, o ingrediente principal para viver nesse estado de bem-aventurança é simplesmente o bem. Então, toda forma de negatividade, de mal, de medo, de culpa, de mau pensamento deve ser transmutada. A gente precisa ressignificar isso para um estado mais amoroso, não é? O estado de intenção no bem, na união, na solidariedade. Porque a gente precisa lembrar que as dimensões conscienciais não são locais, elas são estados de consciência que refletem e se manifestam no mundo físico e são percebidos pelos nossos 5 sentidos. Então, nós estamos sim em transição planetária para a regeneração e é preciso despertar, e isso requer a nossa vontade, a determinação, né, através dessa mudança, dessa ressignificação, que nada mais é do que a reforma íntima. E é preciso passar pelo crivo da ética, da moral, do combate, do egoísmo, né, lutando pelo bem em nós mesmos, do todo. Agora, vamos nos animar um pouco com uma notícia boa da espiritualidade. Eles nos informam que almas mais despertas, chamadas de diamante, irão começar a reencarnar para impulsionar no processo de transição para a regeneração. Eles dizem que viria uma leva grande em 2024, outra leva grande em 2025 e uma leva maior ainda em 2026. São milhares de espíritos vindo para nos ajudar na transição. Então a gente já está sentindo as mudanças e vamos sentir cada vez mais, porque além do bem ter maior força, a chegada de seres mais evoluídos, de seres mais voltados ao bem, vai melhorando cada vez mais a psicosfera do planeta, não é? Então cabe a cada um de nós colaborar para isso, com a nossa psicosfera íntima, jogando para a psicosfera do planeta o bem, né? Os bons pensamentos. Cada um de nós tem esse trabalho, essa missão, para incorporar, né, a essas levas de espíritos diamante, de espíritos do bem que vêm chegando até nós. Então nós devemos nos animar, porque, como eu falei, nós não estamos sozinhos na caminhada. Jesus já disse ao seu tempo e veio nos preparando para a grande transição quando ele falou: ide e curai aos enfermos. Disse: fostes feitos à imagem e semelhança de Deus, por isso sois deuses. São palavras que nós já conhecemos. Disse: o reino dos céus está dentro de vós, não o procurei fora de vós. E outras falas de Jesus que vêm nos revelando como nós somos capazes de realizar coisas grandes, coisas boas, coisas importantes. Nós somos seres que nós podemos curar a nós mesmos, aos outros, mas nós precisamos aprender a fazer isso. E conforme nós vamos despertando consciencialmente, nós vamos evoluindo, nós vamos aprendendo a trabalhar com a mente. Então, praticar o alto amor é saber reconhecer e trabalhar nas nossas capacidades cada vez mais. E o alto amor nada mais é do que despertar o bem em nós, as nossas capacidades. E nós que já estamos procurando refletir sobre os verdadeiros motivos da existência, por isso nós estamos aqui, né? Nós sabemos que o real motivo de existir tem como base o desenvolvimento do bem em nós, da potencialidade da nossa alma, do aprendizado do amor na forma mais verdadeira do amor, na forma universal. Então, nós devemos compreender que a evolução consiste no aprendizado do amor a Deus em primeiro lugar, em segundo lugar, do amor ao próximo e a nós mesmos, né? Porque nós não amamos o próximo sem amar a nós, nos cuidando, nos autoacolhendo, acolhendo as nossas sombras para ressignificar as sombras e resolver nossos conflitos. E também aprendendo a desenvolver toda a nossa capacidade que nós possuímos nas mais diversas áreas, humanas e espirituais também. Então é preciso estar com os pensamentos alinhados e em sintonia com esses espíritos superiores, com nossos anjos de guarda. Então, pessoal, é preciso nos afastar do mal do mundo, porque, como eu disse, nós não precisamos disso, nós não precisamos absorver as coisas ruins do mundo. Ao contrário, devemos
deixar passar como que não fosse conosco, porque não é realmente. O que é do outro é do outro. E nós precisamos nos alinhar e sintonizar com o bem, com os espíritos superiores, com o nosso anjo de guarda, para que nós possamos sentir a presença desses amigos cada vez mais, nos tornarmos sensíveis a eles, compreendermos as sugestões deles, né, que eles tentam nos transmitir, e muitas vezes nós estamos embotados, né, viajando na maionese, ligados a outras coisas que não interessam, ligados ao mal mesmo, e não ouvimos eles. Então, é muito importante para isso a gente desenvolver a intuição. E isso a gente faz, como nós falamos já anteriormente, através de orações frequentes, de meditação, não é? De reflexões em torno do que é importante, do real motivo da nossa existência, sabe? Então, o nosso dever realmente é trazer felicidade à nossa vida e à Terra, para sermos a mudança que nós desejamos no mundo. A mudança da vibração do mundo depende da nossa vibração pessoal e depende dela ser boa, ser positiva. E a nossa missão aqui é justamente nos elevar energeticamente a fim de que nós possamos receber ajuda e ajudar também nessa troca, né, de energia, de vibração. E por isso é preciso a gente fechar os ciclos da nossa vida que não nos fazem bem, que não nos fazem felizes. Então é importante que a gente procure manter nossos relacionamentos pessoais mais saudáveis, equilibrados, harmoniosos com todos, com a família, com os amigos, os relacionamentos afetivos, no ambiente de trabalho. É importante a gente evitar demandas, discussões que não levam a nada para tentar provar que temos razão, para tentar provar ao outro a nossa forma de pensar, desejando que o outro pense como nós. Não. Nós estamos em tempo de parar com isso, porque nós não mudamos ninguém. Nós só conseguimos contribuir com nossa ação no bem, com nossos exemplos. Não tem uma forma melhor de você querer melhorar outra pessoa do que com o seu exemplo no bem. Então, para melhorar as relações com as pessoas, nós precisamos fazer isso, evitar os bate-boca, as discussões, evitar pessoas que nos colocam para baixo. Não que nós precisemos nos afastar das pessoas mais difíceis, não é isso, mas aprender a nos posicionar melhor diante delas, sabendo lidar com elas, entendendo que é preciso empatia, humildade e paciência para lidar com pessoas difíceis ou que não temos afinidade. Mas caso a gente não consiga, não vamos nos pôr para baixo por causa disso. É melhor um afastamento, ainda que relativo e temporário, para que nós possamos realmente conseguir vibrar melhor. Porque a espiritualidade nos diz também que mesmo tendo uma expiação com determinada pessoa ou com a nossa família, que nós não devemos nos permitir viver relacionamentos tóxicos. Porque nós precisamos, antes de qualquer coisa, vibrar positivo, evoluir. E nós não conseguimos evoluir vivendo toxicidade. E também precisamos procurar realizar atividades que nos sintamos alegres, realizados, satisfeitos. Não estamos mais em tempo de realizar atividades que não nos fazem feliz. Nós devemos procurar estar bem, harmonizados, em paz, a fim de elevarmos a nossa energia cada vez mais, melhorando a energia do planeta também. E para a gente encerrar, pessoal, nós sabemos que chegamos sim em tempo da separação do bem e do mal. Nós estamos vivendo essa transição planetária no seu ponto culminante. Como eu falei, nós estamos perto do final da transição. O que são 30 anos diante da eternidade, isso é nada. Muitos de nós vai alcançar o início da regeneração em 2057. Então nós chegamos no tempo em que não devemos mais fazer alarde, sensacionalismo sobre notícias ruins que chegarem até nós. Nós precisamos ser veículos do bem, do belo, do que é superior, do que põe as pessoas para cima. Isso não significa viver desconectado, viver fora da realidade, como muitos falam, não é isso. Mas nós temos aquele tipo de pessoa que recebe uma notícia ruim e faz o alarde, faz ela ficar pior, faz drama, faz sensacionalismo, é aquele chororô, é aquela desgraceira. E nós temos a outra parte da egrégora das pessoas
que, sabendo de uma notícia triste, de uma notícia deprimente, vão se unir a correntes de oração, de vibrações positivas, de meditações mundiais para melhorar a psicosfera do planeta ou do local que está acontecendo aquilo. Então, qual que é nosso dever, a nossa missão, se a gente realmente pretende despertar para o bem, nos unir à egrégora daqueles que estão positivamente vibrando pelo bem. Porque ficar fazendo drama por causa de notícia ruim não vai ajudar em nada, só vai piorar. Então, sejamos responsáveis com isso. Vamos entender que algumas ocorrências são naturais nessa fase de transição, como no caso das guerras, por exemplo, das guerras que estão ocorrendo, aquelas pessoas estão naquele local vivendo aquilo porque aquilo nesse momento é importante para elas. Muitas vezes elas mesmas pediram para passar por essa expiação. Nós devemos entender isso e orar por elas, manter o equilíbrio emocional em nós próprios e ajudar essas pessoas a manterem o equilíbrio dentro do que for possível, da melhor forma possível, para colaborar para o equilíbrio, né, dos nossos irmãos do planeta, através de vibrações positivas, de meditação particular e coletiva, de oração constante e das ações voltadas para o bem. Tá legal, pessoal? Isso é imprescindível. As forças da luz, amando e com permissão de Deus, estão trabalhando incessantemente para nos ajudar a evoluir. Acreditemos nisso, nos apeguemos a isso, vamos nos tornando cada vez mais intuitivos para sentirmos cada vez mais isso, tá? Vamos aí buscando fazer exercícios cada vez mais frequentemente de expansão consciencial, de desenvolvimento de paranormalidade, para nós irmos cada vez mais utilizando os nossos potenciais paranormais que todos temos, tá bom? E conseguindo cada vez mais estar em contato mais direto com a espiritualidade que vem nos ajudando, tentando nos ajudar, porque não adianta eles quererem nos ajudar e nós estarmos embotados, fechados para isso. Então, pessoal, nós vamos cada vez mais falar sobre isso, sobre a paranormalidade, sobre como podemos exercitar, como fazer, vamos dar dicas aí para isto. Então, façamos a nossa parte, vamos nos abrir para tudo isso que tem de bom. Então vamos aí, eu espero que vocês deixem comentários, perguntas, porque a parte da interação, ela talvez seja a mais importante. Porque daí nós trocamos experiências, nós aprendemos mais, tá bom? Deixa aí o seu comentário, as suas perguntas para que possamos fazer isso. Então fiquem em paz e até mais, pessoal.